Olá galera, tudo bem? Então, Enem chegando e eu tenho certeza que você, que está estudando, gostaria de ter uma ou outra dica do que focar nessa reta final para melhorar o seu desempenho. Pois é, eu estou aqui para sugerir alguns temas de geografia para te ajudar a ter sucesso na hora do Enem. O conteúdo de geografia é muito grande, mas ele é subdividido em dois grupos de matérias. A gente tem as questões de geografia física e as de geografia humana e econômica, que abraçam também as questões de sociedade, política, geopolítica. Então eu tenho sim percebido ao longo do ano uma presença maior de questões de ordem humana e econômica do que de ordem de geografia física. A gente vai sugerir porque você não deve perder nenhuma boa oportunidade de pontuar. Caneta e papel na mão, eu vou sugerir e você foca os seus estudos em cima desses temas. Vamos começar a bater papo sobre fuso horário? Por que eu vou sugerir um estudo sobre fuso horário para que você resolva uma ou outra questão em prova nessas semanas? Porque em 2016 a gente acabou recebendo o torneio de Jogos Olímpicos e as provas gostam, quando rolam grandes eventos, como esse de grande magnitude, que você calcule que horas alguém vai se programar para assistir um jogo ou uma cerimônia de abertura do outro lado do planeta. Como é que a gente fixa o estudo de fuso horário? É simples. A cada 15 graus que você percorre no sistema de longitudes, então, não são latitudes que a gente leva em consideração, são as linhas imaginárias que cortam na vertical, você vai ter que mexer uma hora no teu relógio. Por que 15 graus? Porque se eu pegar os 360 graus da Terra, num giro completo na nossa circunferência, e dividir por 24 horas, eu tenho esse resultado de 15. A cada 15 graus que eu caminho, eu mexo uma hora no relógio. Se você caminhar para leste, você vai adiantar uma hora a cada 15 graus. Caminhou para oeste, você vai atrasar. Então não se preocupe que ele vai dar as coordenadas geográficas de longitude para facilitar o seu cálculo. Atenção, porque o Brasil é muito extenso nas linhas longitudinais, portanto a gente não é abraçado por um único horário. Nós começamos a contar fuso horário brasileiro pelo território de Fernando de Noronha. Esse está localizado por volta do fuso de 30 graus. Sendo assim, estamos a oeste do meridiano de Greenwich, a gente tem menos 2 horas em Fernando de Noronha em comparação ao horário de Londres. A maior parte do território brasileiro está naquilo que a gente chama de hora oficial de Brasília, menos 3 em relação ao meridiano. Os estados da região centro-oeste e da região norte são abraçados por um fuso de menos 4 horas em relação ao meridiano central. E lá no final, aqui o território do Acre, que está a menos 5 horas em relação a Greenwich, com atraso de 2 horas no que diz respeito ao horário oficial de Brasília. Muito cuidado! Essa é a regra geral dos fusos brasileiros e das horas para comparação. Só que você vai fazer prova numa época próxima do verão, em que o nosso território é abraçado pelo famoso horário de verão. Lembra da regra do horário de verão? Adianto 1 hora no meu relógio para aproveitar melhor o período de iluminação natural. Sendo assim, eu gasto menos energia elétrica. A proposta é interessante, mas ela não abraça a totalidade do território brasileiro. Quem tem horário de verão? Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Norte e Nordeste são isentados dessa linha de raciocínio porque já se encontram próximos da linha do Equador. Portanto, são iluminados de maneira eficiente ao longo dos 12 meses do ano. Lembre-se sempre, ele começa por volta de outubro e termina lá em fevereiro. Objetivo: poupar energia elétrica. Outra linha de raciocínio bacana para a prova desse ano, olha que sugestão bacana, vai que cola, é trabalhar com domínios morfoclimáticos. O domínio morfoclimático é um conceito da geografia física que coloca em análise espaços de acordo com a sua característica de relevo, de clima e de vegetação. Eu olho a forma, o clima e como o comportamento vegetacional se emprega em cada um desses territórios. A gente tem o domínio amazônico, o do Cerrado, a da Caatinga, o domínio de mares de morro que pega o litoral brasileiro quase que de ponta a ponta, e no sul do Brasil, os pampas e o domínio da mata de araucária. São distintos e eu vou te pedir para olhar os fatores de degradação para cada um desses biomas. Olha só por que a gente está sugerindo isso para esse ano. Vocês lembram que durante os Jogos Olímpicos, nas premiações aos atletas, além das medalhas, eles recebiam uma pequena lembrança? A lembrança era essa daqui.
Lembra? Cada atleta recebia uma? Isso é uma das paisagens mais mundialmente conhecidas no que diz respeito a Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar, que é um domínio de mares de morro, relevos frequentemente observados aqui, ó, na costa brasileira. São montanhas muito antigas que foram degradadas e desgastadas pela ação da chuva, ok? Então, se o cara quiser fazer um link sobre a lembrança dos Jogos Olímpicos e um tipo de relevo, vai bater no relevo do Rio de Janeiro, que é o domínio de mares de morro. Fechado, pessoal? Avançando um pouco nos temas de geografia física, água sempre é uma proposta muito interessante. Para esse ano, então, que nós passamos pelo pior acidente com barragens, contaminando a bacia do Rio Doce, desde a extensão de Minas Gerais até o Espírito Santo, de repente o cara resolve focar em água. Destruição de mata ciliar é um problema seríssimo que compromete os cursos hídricos, não só brasileiros quanto mundiais. Assoreamento é a consequência da retirada da mata ciliar. Se ela não protege o leito do rio, uma carga muito grande de sedimento é levado lá para dentro. E aí vai complicar a navegabilidade, a disponibilidade hídrica e a oxigenação naquele ambiente. Cuidado com poluição, moçada. Seja ela na área rural, por agrotóxico e fertilizante, ou nas regiões urbanas, por esgoto residencial e esgoto industrial. Cuidado também com superexploração de recurso hídrico. A população cresce e faz uma pressão sobre a disponibilidade de água. A gente precisa de água para diferentes fins, portanto, a gente tem que cuidar. Bacias hidrográficas brasileiras, vale a pena uma revisão também. Dá uma olhada nas principais, a Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a Bacia do Prata e dá uma olhada carinhosa em Bacia do Rio São Francisco. É o único rio que consegue passar pelo território do semiárido sem secar. Importante e vital para o desenvolvimento das comunidades que vivem às suas margens. E atenção para os aquíferos, que é um reservatório de água de subsuperfície. Importante também porque pode nutrir e suprir as necessidades e as demandas hídricas da sociedade. O Brasil tem dois grandes, o Guarani, que o Enem já cobrou algumas vezes, e o Alter do Chão no norte do país. Dá uma olhadinha carinhosa nisso, que é um assunto muito bacana. Guerra Fria. Guerra Fria é sempre possibilidade de questão de prova, galera. Então agora a gente está guinando o assunto lá da geografia física e caindo na humana, econômica, política e geopolítica. O período de Guerra Fria é rico em cobrança, tanto na prova de história quanto na prova de geografia. Atenção que para esse ano as características do período estão potencializadas pelo acidente de Chernobyl, que comemora, entre aspas, a lembrança dos 30 anos redondos. A gente celebra a lembrança negativa a respeito desse fato, que serve até de exemplo para os países tomarem cuidado com as suas questões nucleares, porque são extremamente perigosas. Cuidado com a reaproximação Cuba-Estados Unidos. Eu posso tratar de embargo econômico numa prova e te perguntar por que ele aconteceu. E a Guerra Fria em si é um assunto palpável, bastante cobrado. Outro detalhe interessante é que toda a prova de geografia, seja na parte humana-econômica ou na parte política e geopolítica, cobra um problema ambiental. É importante conhecê-los, lembrando que existem problemas ambientais globais e os mais locais. Os globais, a gente sempre vai recomendar aquecimento global e buraco na camada de ozônio. Lembra dos tratados, que é um desafio cumpri-los, e não esquece também dos problemas ambientais de ordem local. Estes normalmente são cobrados no que diz respeito à inversão térmica, que é problema urbano, normalmente associado aos meses de inverno, quando a carga de poluente fica muito perto da superfície, e a famosa ilha de calor, onde observa um aumento de temperatura das periferias para os centros, até porque essa cidade cresceu com excesso de asfalto e de concreto. Globalização sempre vem. Talvez seja o assunto de maior incidência em provas de geografia. O mundo é globalizado, isso nos traz vantagem de maior facilidade na transmissão da informação, fluxos de capitais e de produtos girando pelo globo terrestre inteiro, mas cuidado com a parte crítica do processo. Tudo que é bom demais vai ter uma contrapartida pesada. No caso da globalização, cuidado com o aprofundamento de diferenças entre ricos e pobres, cuidado com as migrações, que é um assunto fabuloso para a prova desse ano e que é potencializado pela facilidade de ir e vir entre os povos. E toma cuidado também, aqui uma recomendação nossa, com o desdobramento negativo da globalização associado ao racismo, à xenofobia e ao terrorismo.
As redes sociais acabam colocando para nós uma facilidade na transmissão da informação e do pensamento. Tem muita gente que se esconde atrás da tela de um computador ou de um celular para praticar preconceito e discriminação. A xenofobia é uma consequência dos próprios fluxos migratórios, que quanto mais intensos forem, mais negativos repercutirão sobre as diferenças dos povos dentro de um mesmo território. Os iguais se juntam contra os diferentes. E principalmente, olha que sacada interessante, há 15 anos atrás, a gente teve certeza absoluta de que o terrorismo saiu da esfera local e passou a ser global. Lembra dos atentados às Torres Gêmeas do 11 de setembro, lá em 2001? A partir de então, o terrorismo, que usa a globalização a seu favor em detrimento das demais comunidades, consegue pipocar violência, criminalidade e desespero em diferentes territórios. A respeito disso, a gente tem recentes atentados na França, na Bélgica, e eles são derivativos do 11 de setembro. Eu saio dos meus limites e espalho uma geografia de terror. Continuando com a sugestão de tema, população. Dá uma olhada carinhosa nisso. Paulo, o que tem acontecido com a população brasileira? Ultimamente, a gente tem percebido um aumento na nossa expectativa de vida, melhorias gerais de condição de saúde e saneamento são indispensáveis para você entender por que a gente vive mais, acompanhado por uma redução de taxa de natalidade. Isso deu para a gente uma mudança sugestiva no perfil da nossa pirâmide etária. Repara aqui, ó, nascemos em menor quantidade e envelhecemos em maior número. Cuidado com questões que envolvam déficit de previdência e necessidade de aproveitamento do centro da pirâmide, que é a população economicamente ativa. A respeito de população, atenção ao final da política do filho único. Desde a década de 70, a China limita o crescimento populacional, colocando para cada casal a cota de um filhinho. Lembra? Pois é, recentemente isto foi revogado. Os casais chineses têm autorização para ter 2 filhos. Qual é o objetivo da China? Flexibilizar a taxa de natalidade para evitar que num futuro próximo ela perca o excesso de mão de obra, que é o que ela tem a oferecer às grandes indústrias. Teoria demográfica, dá uma olhadinha nos pensadores que falaram a respeito de população, especialmente Thomas Robert Malthus, a teoria malthusiana, que falava que existiriam mais pessoas do que a capacidade de geração de alimento para essa galera. Os neomalthusianos, que aparecem depois da Segunda Guerra Mundial para culpabilizar os pobres pela pobreza do seu país. Os reformistas, que diziam que os pobres eram consequência da pobreza e não uma causa dela, e os ecomalthusianos, que falam de excesso populacional, principalmente nos países pobres, levando a uma questão de pressões negativas exercidas sobre o meio ambiente. Diferencie as 4 teorias e saiba que Malthus caiu por conta das grandes modificações tecnológicas na área agrícola. Se as pessoas morrem de fome hoje, morrem por má distribuição e não por falta de comida. Bom, galera, a urbanização sempre é um assunto interessante. Cidades crescem de maneira rápida ou de maneira lenta. Qual é a diferença básica? No mundo rico, o processo de urbanização ele é mais lento. A cidade cresce de maneira mais organizada e mais bem estruturada. No mundo em desenvolvimento, esse processo começa depois da Segunda Guerra Mundial. Uma cidade que cresce muito rápido, cresce carecendo e padecendo de estruturas e de infraestruturas. É uma cidade muito mais caótica, com tendência à macrocefalia urbana, que é o caos nos serviços oferecidos. Cuidado com mobilidade urbana. É um tremendo tema para esse ano. Por que as cidades engessaram? Carro demais, mais infraestrutura para a organização de transporte e um transporte coletivo que ainda merece e precisa ser reestruturado. Bom, galera, tema de geografia tá aí, dá uma olhadinha, tenha cuidado na hora de ler as questões e no mais, calma, tranquilidade e sucesso. Uma excelente prova para todo mundo e até a próxima!